Por que a vida é tão injusta? Perguntou Alice, amiga de Luciana sentada ao lado dela. Algumas pessoas ganham tudo, enquanto outros não ganham nada. Não sei. A garota encolheu os ombros com indiferença, lendo um livro. Vamos, Luciana, não se ofenda. Eu não estou com inveja. Eu estou apenas raciocinando que a amiga dela a empurrou. Eu não estou ofendida. Luciana sorriu e pensou sobre isso. Ela morava em uma cidade pequena e sonhava em sair dela com tanta vontade que desistiu de todas as alegrias da vida que seus amigos tinham em suas vidas. Festas, namoro, beijos, cadeira do cinema, primeiro amor e primeira decepção. Mas Luciana tinha desistido de tudo. Ela decidiu se inscrever na Universidade de Medicina. A mãe de Luciana a criou sozinha. Seu pai os deixou logo após o nascimento de Luciana. Ela sofreu constantes deboches por causa da sua decisão de se dedicar à educação. Mas Luciana conseguiu tudo o que queria. Entrou na faculdade de medicina sem dificuldade. E estudar foi fácil para ela. Em seu terceiro ano de faculdade, Luciana conheceu Guilherme, um cara bom e rico, gerente sênior de uma empresa estrangeira de prestígio, e se casou com ele. Embora ela não tivesse medo das tarefas domésticas, ela ficou agradavelmente surpresa quando se mudou para a espaçosa casa moderna de Guilherme. Quando eles estavam namorando, Guilherme disse que a casa pertencia a seus pais ricos. Quando eles se casarem, Luciana poderia desfrutar de uma vida confortável e despreocupada. Eles tinham de tudo, desde uma colher até uma linda casa e um carro chique. Foi uma sorte incrível, e a garota percebeu que conseguiu. O jovem casal estava feliz por se amarem, e o fato de não haver problemas domésticos fazia muita diferença, porque a única coisa que Luciana tinha que fazer em casa era construir aos poucos um lar para os dois. A jovem esposa deu o seu melhor. Após a formatura, Luciana conseguiu um emprego no pronto-socorro, uma chance de trabalhar com os profissionais experientes e um bom salário, embora não houvesse falta de dinheiro na família, e o marido ria da vontade dela de ganhar mais. Luciana não tinha intenção de desistir do sonho, além de ela estar constantemente apoiando financeiramente a sua mãe, que morava em sua cidade natal. Com o passar dos anos, tudo parecia bem, exceto por uma coisa: Luciana não poderia engravidar. Como médica, ela sabia que precisava ser examinada e seu marido também. Primeiro, Guilherme recusou, mas depois fez um check-up em uma clínica particular cara. De acordo com os resultados de seu check-up, seu marido estava perfeitamente saudável, mas ela ainda não conseguia engravidar. E em seguida, um ginecologista aconselhou Luciana a se separar do marido por pelo menos algumas semanas. Houve casos em que os cônjuges descansaram, de certa forma, um do outro. E então, tudo deu certo. Luciana pensou por muito tempo se deveria contar ao marido sobre isso ou não. Mas ela queria muito ter um filho, e também queria ver a mãe, que não havia quase 2 anos. Então, resolveu falar com o marido Guilherme. Como ela esperava, ele apoiou a sua ideia. No entanto, depois de ficar com a sua mãe por alguns dias e perceber que 2 semanas longe de sua amada era muito tempo, Luciana decidiu ir para casa. Querida, você disse ao seu marido que voltaria mais cedo? Por que, mãe? Eu quero surpreendê-lo, Luciana disse. E se ele for a algum lugar? Pensou a mulher. Ela estava ansiosa com alguma coisa. Não se preocupe com isso, mãe. Mesmo que ele vá a algum lugar, eu tenho as chaves. Eu vou esperar por ele em casa. Luciana abraçou a mãe, mas a surpresa não deu certo. Ou melhor, não foi a surpresa que Luciana esperava. Ela chegou no aeroporto às 4 da manhã. Pegou um táxi e às 6 da manhã ela estava na frente de casa. Ela colocou a chave na fechadura silenciosamente para não acordar o marido. Abriu a porta e entrou no apartamento. A primeira coisa que Luciana notou ao cruzar a soleira foi o cheiro forte de perfume de outra pessoa. Então, ela viu roupas masculinas e femininas espalhadas pelo chão. Tentando não acreditar que seu marido estava em algum lugar, e deu as chaves para um de seus amigos. Ela caminhou em direção ao quarto.
duas pessoas dormiam na cama de casal Queen, que Luciana amava tanto. Um marido e uma garota. Guilherme estava abraçando aquela garota da mesma forma que ele abraçou a sua esposa. Havia uma garrafa vazia de vinho e uma garrafa de uísque pela metade, na mesa, ao lado da cama. Luciana tentou não fazer barulho. Puxou a gaveta da escrivaninha e levou todos os seus documentos e algum dinheiro. E saiu do apartamento se sentindo tão mal que até esqueceu a mala no corredor. Quando Guilherme acordou, na hora do almoço, e viu a mala e percebeu o que tinha acontecido. Durante todo esse tempo, Luciana vagava pela cidade visitando cafés e sentada no banco em frente ao lado do parque municipal. Ela evitava os lugares que ela e o marido costumavam passear juntos naquela vida feliz. Quando Luciana percebeu que deixou a mala em casa, desligou o telefone e passou o dia sozinha. E foi surpreendente. Embora não sentisse a dor que as amigas lhe contavam depois que seus maridos as traíam, ela não sentia nada além do vazio que enchia o seu coração. Isso não era apenas assustador, mas também surpreendente. À noite, começou a chover. A mulher contou seu dinheiro e percebeu que não tinha o dinheiro suficiente para morar no hotel por um tempo, até que seu próximo salário caísse. Ela ligou para a amiga. Parecia que Alice estava esperando a ligação dela. Uma hora depois, ela já estava servindo chá quente para a amiga, que começou a cair em si. Pela manhã, Luciana estava com febre, mas ela acalmou Alice, dizendo que era devido ao estresse. Então, Alice saiu para o trabalho, e no dia seguinte, Guilherme bateu na porta de Alice. Por simples dedução, ela descobriu que a sua esposa não tinha outro lugar para ir, e tentou trazê-la para casa. Ele estava muito nervoso e disse algo sobre o quanto a amava, que se sentia mal e solitário, que não entendia como aconteceu e que ele nunca mais faria isso. Luciana não disse uma palavra, e depois de ouvir o marido, ela silenciosamente apontou para a saída. Então, ela parou na janela e assistiu o carro partir, levando embora toda a sua vida passada feliz, que nunca mais voltaria. Noites frias sem dormir, desejando os lábios quentes e as mãos quentes de seu marido. Eu já tô velha, ninguém precisa de mim, e Deus nem me deu um bebê. Luciana pensou consigo mesma e chorou. Era tanto sofrimento. Naquele momento, ela realmente acreditou que a vida havia acabado. Alguns dias depois, ela voltou ao trabalho e ficou surpresa ao descobrir que a vida era linda, que ela só precisava tirar o passado da cabeça. Ela gostava de caminhar para o trabalho, admirando os belos prédios antigos da cidade, que ela não havia notado antes. No começo, ela se dedicou aos estudos e não tinha tempo para passear pela cidade. Então, ela se casou e mergulhou nas tarefas domésticas. Eles se divorciaram rapidamente. Eles não tiveram filhos ou reivindicações de propriedade um contra o outro. Embora Guilherme lhe oferecera uma grande quantia em dinheiro, ela recusou. E agora, ela estava redescobrindo a sua cidade. Luciana gostava de caminhar ao longo do rio e passou seu tempo não em um restaurante caro, mas em um pequeno café aconchegante. Ela adorava colocar as mãos sobre os jatos tilitantes da fonte do parque e também adorava alimentar os pombos acostumados pelos visitantes do parque. Nesse meio tempo, ela conheceu Leonardo. Depois de quebrar um pedaço de pão, Luciana se sentou em um banco e começou a filmar o pássaro. De repente, um menino de cerca de 5 anos apareceu ali e afugentou os pássaros. Pegou um pedaço de pão e desapareceu no meio do mato. Foi tudo tão rápido que Luciana nem teve tempo de reagir. Viu o vídeo várias vezes e sentiu um sentimento, até então, desconhecido, tomar conta dela. Foi até o café e mostrou o vídeo para a garçonete. Olha, esse é o Léo. Ele também tem uma irmã mais nova. O pai deles é alcoólatra. Então, eles vêm aqui e às vezes nos alimentamos. Aí uma das garçonetes perguntou, mas por que ele pegou aquele pedaço de pão? Com menos de 5 anos, a sua irmã apareceu
Léo segurou a mão dela com força, com uma mão, e na outra ele tinha uma sacola velha com uma jarra dentro. A garçonete sentou. As crianças sentaram à mesa e foram trazer a comida. Luciana foi em direção das crianças. Posso me sentar ao seu lado? Ela pediu permissão para as crianças para se sentar. Léo disse e apontou para uma cadeira. A garçonete trouxe 2 tigelas de sopa. Você também está com fome? O menino perguntou e empurrou a tigela para a mulher. Não, obrigada. Ela sorriu. Aproveite a sua refeição. Então, as crianças começaram a comer com avidez. E então, Luciana pediu sobremesas para eles. E enquanto comiam, ela soube que o nome da menina era Giovana. A sua mãe morreu e seu pai estava sempre bêbado. Mas ele nunca os machucou. E eles costumavam trazer comida para ele. Além disso, eles também têm um irmãozinho. Mas ele ainda é um bebê, deitado no berço e chorando constantemente. Depois de esperar as crianças comerem, Luciana pediu para visitá-los, porque ela ainda não sabia da história toda e ficou interessada. Ela só sabia que tinha que fazer as crianças ficarem felizes. A velha casa onde as crianças moravam era uma das poucas casas que ainda não tinham sido demolidas. Havia muitos prédios altos ao redor. Quase não havia vizinhos. É provavelmente por isso que ninguém prestou atenção nas crianças negligenciadas. Papai, tem uma mulher aqui para nos visitar, gritou Léo bem alto quando ele entrou no quintal. E 1 minuto depois, um homem barbudo, bêbado, em calças de moletom velhas e uma camiseta suja, olhou por trás da porta rangendo. Por que você está gritando tão alto? Ele perguntou e encarou seu visitante com um olhar nublado. Quem é você? Eu vim ver como vivem as crianças. Luciana respondeu baixinho. O que você quer ver? O homem sorriu. Eles vivem muito bem. Eu não os machuquei. Provavelmente porque ele não tinha mais ninguém com quem conversar. Ele contou tudo sobre a sua vida. Disse que a sua esposa ficou muito doente após o parto, mas nunca se recuperou. Logo depois, ela morreu. Ele ficou sozinho com 3 filhos, mas não se importa porque ganha uma boa mesada para eles. Mas o mais novo é tão chato, ele está chorando há 2 dias. Provavelmente ele vai mandá-lo por um orfanato. Logo, Luciana disse que era médica e pediu para examinar o bebê. A primeira coisa que notou foi uma sujeira terrível na casa e o cheiro de fralda suja. A mulher caminhou até o berço, onde o bebê de 2 anos estava deitado, e não tinha mais forças para chorar. Então, ele mal respirava. Luciana percebeu que o bebê precisava de ajuda médica imediata. Luciana imediatamente chamou uma ambulância. Quando a ambulância levou o bebê para o hospital, Luciana ligou para Alice. Ela ainda estava morando na casa dela. Então, ela perguntou se ela poderia trazer as crianças. Sem nenhum momento de hesitação, Alice disse que sim. Na manhã seguinte, Luciana ligou para sua amiga, que trabalhava com a gerente do departamento de bem-estar infantil, e perguntou o que ela poderia fazer para adotar as crianças. Luciana, você tá louca? Por que você faria isso? Gritou Alice correndo pelo apartamento. Luciana respondeu baixinho e ela sabia que estava fazendo a coisa certa. Mas eles não vão deixar você adotar. Você é solteira. Você não tem marido. Alice tentou encontrar pelo menos algum motivo. Eu primeiro vou conseguir a custódia deles. E depois, a gente resolve. A mulher sorriu. E um bom médico sempre tem muitos conhecidos que estão prontos para ajudar imediatamente. Luciana conseguiu a custódia relativamente rápido. Solicitou creche para os filhos mais velhos. Pegou o pequeno no hospital, que havia se recuperado, e alugou um apartamento. Mas ela não podia deixar o emprego, e o pequeno Davi era muito jovem para a creche. A mãe de Alice ajudou, e ela ficou feliz em aceitar cuidar do bebê. Quando Luciana estava no trabalho, ou quando ela estava ocupada. Luciana não conseguia acreditar que tudo deu certo para ela. Ela se tornou uma mãe maravilhosa de muitos filhos. A vida com filhos a fazia feliz, deslocando todos os pensamentos sobre o marido e sobre os homens em geral. Agora, não tinha tempo para pensar em homens.
Luciana lembrou que, para adotar os filhos, teria que ser oficialmente casada, mas esperava resolver aquele problema de alguma forma. Um dia, ela decidiu parar no supermercado. Depois do trabalho, comprou tudo o que precisava e correu para ir embora. A última coisa que ela lembrava era de pisar na faixa branca da faixa de pedestres e ouvir barulhos de freios. Os pedestres chamaram uma ambulância e tiveram tempo de anotar a placa do carro que atingiu Luciana. Quando ela finalmente recobrou o juízo e abriu os olhos, ela viu uma garota de uniforme médico, inclinada sobre ela. Ela não podia recusar uma ida ao hospital, embora ela não tivesse ferimentos graves. Ela sabia que era importante fazer um exame para descartar a possibilidade de complicações. Mas, e as crianças? Felizmente, deu tudo certo. Depois que a mulher foi levada para a unidade de trauma e teve os cuidados necessários, o policial veio até ela para falar sobre o acidente. Mas ela não conseguiu falar nada para ele. Foi tudo muito rápido. Depois de se despedir do policial, Luciana caminhou até a janela. O seu quarto era o mais próximo da entrada, para que ela pudesse ver todos entrando e saindo do hospital. De repente, a sua atenção foi atraída por um homem alto ainda jovem, mas de cabelos grisalhos, parado na varanda. Ele olhou para cima, olhou para as janelas e abriu a porta. O coração da mulher batia ansiosamente. E então, Alice entrou no quarto. Ela confortou a amiga e disse para ela relaxar e não se preocupar com nada. A sua mãe cuidaria das crianças. Depois de explicar a Alice onde pegar os pertences das crianças, Luciana se sentiu cansada e adormeceu. Não sabia quanto tempo tinha dormido, mas acordou com uma batida suave na porta. "Entre", ela respondeu, ajustando um cobertor dela. "Senhorita Nóbrega, você tem um visitante." Uma jovem enfermeira espiou do quarto. "Bem, deixe-o entrar", ela respondeu. A enfermeira saiu e a figura familiar de um homem com cabelos grisalhos apareceu na porta. A mulher estava confusa e parecia que o silêncio parecia ressoar na sala. E depois de um longo silêncio, o homem falou: "Olá, meu nome é Frederico Dinamarco." Ele se apresentou e olhou para a cadeira no canto da sala. "Sente-se." Luciana acenou com a cabeça em direção à cadeira e pensou que era uma pena não ter se maquiado ou escovado os cabelos. Então, Frederico pegou a cadeira, aproximou-a da cama e sentou-se colocando as mãos grandes e bem cuidadas no colo. "O que está acontecendo?" "Eu sou o pai daquele idiota que te atropelou na faixa de pedestres." "Eu nem sei o que dizer. Desculpe." Luciana ficou confusa e ele continuou: "O policial disse que só você pode salvar o meu filho, Renan, da prisão, e ele mesmo sendo culpado." O homem pausou. Luciana também ficou em silêncio e, então, o homem de repente contou tudo sobre a sua vida. Ele disse que a sua esposa havia morrido no parto, que ele estava criando seu filho sozinho, que ele não percebeu o quão valiosa a comunicação pessoal tinha sido. Na maioria das vezes, a babá cuidava da criança, enquanto Frederico tentava construir um negócio. Esse negócio se tornou muito bem sucedido, mas, como se viu, o seu filho cresceu e seu pai nunca se tornou uma autoridade sobre ele, embora ele tentasse muito. Frederico disse que Renan não era um cara mau, mas naquela noite ele terminou com a namorada e estava muito chateado e desatento. "Eu entendo que ele cometeu um crime e fugiu do local, mas eu vou te dar todo o dinheiro e te ajudar da maneira que eu puder." O homem terminou a sua história, pegou da cadeira e, de repente, caiu de joelhos para Luciana. "O que você está fazendo? Levante-se." "Não me obrigue. Eu me sinto culpado. Eu imploro que você nos perdoe. O meu filho vai consertar tudo. Eu vou mandá-lo para o exército para ser reeducado." O homem disse, levantando-se de joelhos. Luciana sorriu e quis dizer alguma coisa, mas não foi fácil para ela. Frederico se aproximou. "Eu me sinto desconfortável em dizer isso, mas você vai ter que me comprar um casaco, porque esse agora eu preciso de algo para me vestir para passear com os meus filhos."
disse Luciana com vergonha, querendo quebrar o gelo. Eu posso comprar até 10 casacos para você. O pai feliz disse, e eles riram juntos. Uma semana depois, Frederico e seu filho a encontraram do lado de fora do hospital. O homem segurando um enorme buquê de rosas e Renan segurando um ursinho de pelúcia. Então, Frederico e Luciana dirigiram para o shopping e tentou comprar outro casaco caro para ela, mas ela insistiu no mesmo, que havia sido danificado no acidente. E então, eles pegaram as crianças na creche e deram um longo passeio pela cidade. Foram a cafés infantis e andaram de carrossel juntos. Então, quase um mês se passou. Frederico visitava a Luciana todos os dias. E logo, a entregou uma mulher a uma caixa, contendo um colar que parecia uma joia bem cara. Frederico, sinto muito, mas eu não consigo. Luciana empurrou a mão dele. Me pareceu que estávamos indo bem. O homem murmurou. Está tudo bem, mas eu tenho 3 filhos. E o homem notou as lágrimas brilhando nos olhos dela. Por que você me disse isso? Antes que ele parecesse assustado, Luciana olhou para ele, perplexa, mas percebeu que ele estava brincando e riu alegremente. 3 meses depois, a sua grande família estava enviando Renan para o exército, imaginando como contar a ele que estava prestes a ter outro irmão e irmã. Obrigado por assistirem até aqui. Por favor, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para não perder os nossos futuros conteúdos.